Olá, André, bom dia. Bom dia, Cláudia. Hoje nós vamos falar sobre castração. Até recebemos uma pergunta de uma ouvinte, ela tem uma cachorrinha, ela disse se ela tem que esperar ela cruzar a primeira vez para poder fazer a castração. Como é que funciona? Bom, na verdade eu costumo dizer, Cláudia, que a castração é um ato de amor, é um ato de carinho. Então todo pet que não for utilizado para reproduzir, que realmente o tutor não tem interesse em ter filhotinhos, não colocar para criar, né? É importante que faça a castração. E essa dúvida da ouvinte em relação à castração após a primeira cria é um mito. Na verdade, a literatura traz que a castração ela pode ser feita imediatamente antes ou após o primeiro cio. É o melhor momento para se fazer a castração. É claro que cachorros de porte grande e Uhum. gigantes, como Golden, Pitbull, Dog Alemão, a gente espera um período de 1 ano e meio a 2 para que ele atinja a maturidade. Tá. Porém, pets como Shih Tzu, Lhasa, esses pets menores de porte menor, a gente costuma castrar ou antes ou imediatamente após o primeiro cio, né? Então é o período mais adequado. E também o pessoal costuma perguntar, mas todo animal precisa reproduzir? Não, não Não precisa. Eles precisa. não têm essa necessidade. Inclusive a literatura traz que se a gente castrar imediatamente, né, após o primeiro cio, a gente reduz em até 99% a chance de tumorzinho de mama, que ela está diretamente ligada aos hormônios produzidos, né, pelos ovários. Então, quando a gente castra, a Uhum. gente retira os ovários. Então, a gente diminui nessa produção de hormônio que reduz significativamente a chance dele ter tumor de mama, o que é muito comum em cãozinho idoso, né, que não é castrado. Então, é Tá. importante a gente fazer a castração, sim. É uma cirurgia relativamente simples? Olha, na verdade é uma cirurgia, eu não costumo dizer que é simples, é que se faz muito na rotina clínica, Aham. mas não é uma cirurgia simples, né? A gente parte do princípio, a responsabilidade de você anestesiar um pet, né? Então tem toda uma avaliação pré, uma anestesia inalatória, que é uma das mais seguras que a gente tem, né? E a cirurgia em si é uma cirurgia delicada, porém a gente faz com muita frequência, então acaba que Uhum. trazendo essa conotação, porém é uma cirurgia que, né, ela merece um pouco de atenção, um profissional experiente. Porque se a gente parar para pensar, né, o acesso cirúrgico é na barriguinha, então você tem que abrir o abdômen, e, Da né, fêmea, da né? fêmea, no caso, isso. A gente tem que abrir o abdômen, fazer, né, Uhum. retirar o útero, o ovário, enfim. Então, por se fazer muito né, na rotina clínica, acaba tendo essa conotação, mas não é uma cirurgia simples. Então, é importante que faça os exames pré-operatório, avalie se ela tem condições de fazer a cirurgia, porque a gente trata isso como uma cirurgia eletiva, né, a castração eletiva, né? Então o paciente tem que estar bem, né? O Uhum. exame tem que estar ok, o anestesista tem que liberar o paciente para ser anestesiado. E é importante verificar se o cirurgião, o médico veterinário cirurgião, ele tem experiência, né? Habilidade, né? Uma certa experiência para poder realizar o procedimento. Então, se a gente observar esses critérios, né? Como um exame pré-operatório, uma avaliação pré-operatória bem caprichadinha, nos detalhes, né, um anestesista experiente, um cirurgião experiente, realmente, né, a gente dificilmente vai ter qualquer tipo de complicação. Mas é uma cirurgia delicada, de uma certa forma, né, e é Uhum. importante fazer sim, tá? Acho que o risco que a gente tem versus o benefício que a cirurgia traz, com certeza, 100% é fazer a cirurgia. E no caso, a gente vê aqui, por exemplo, esses projetos do governo, do Castramóvel, esses projetos ajudam a conter essa população de cachorros de rua, né, que Uhum. não tem dono e a gente não vê um fim nisso, pelo menos castrando tem tenta, né, controlar essa população. Na verdade é um projeto de cunho social que ele É, atende pessoas de classe baixa, né, de sim, renda que não tem baixa, não condição, tem né, de pagar. condições. É claro que isso, na verdade, assim, ele é a pontinha do iceberg que a gente fala. Então a gente está resolvendo o problema lá na ponta. Só que acho que o principal, ou que auxilia muito, é o trabalho de conscientização das pessoas, né? Então, a partir do momento que eu peguei um animalzinho, eu preciso ser É, responsável por ele. sim. Então, a castração, esse castramóvel, ele é importante, sim, sem sombra de dúvidas, mas é importante sempre associar aí a responsabilidade social, a posse, o guarda responsável do pet, que a gente chama, né? Então, para evitar que ele realmente procrie, porque o que infelizmente acontece, né, Cláudia? O pessoal coloca o animalzinho para dentro de casa e
coloca para cruzar, não faz o controle, não castra, deixa junto com o machinho. A hora que você vê, a fêmea tem, sei lá, 20, 30 cachorrinhos durante a vida dela. E aí o que você faz com os filhotinhos, né? Então é tão importante quanto essa ação social, que é válida, é super importante mesmo. Mas é importante que a população tenha essa consciência, né, de uma posse responsável, de uma guarda responsável, para a gente diminuir, de fato, a população de rua, né, dos cães, que é muito grande. André, muito obrigada por ter vindo novamente falar aqui da saúde dos pets na CBN. Até a próxima semana. Até.